E galera, dia 18 de maio, nada aconteceu. Dia 26, também nada. Mais uma teoria, mais uma data que virou meme. Mais um falaram da vez que passou em branco. Mas olha, eu sei que vocês estão cansados. Eu confesso que eu também tô. Mas olha, antes de fechar esse vídeo, você precisa ficar sabendo da nova descoberta que foi feita no GTA Online. E que dessa vez tem todas as características da Rockstar Games, incluindo provas e evidências. E no final desse vídeo ainda tem uma gravação exclusiva enviada por um inscrito do canal diretamente de Nova York, em frente ao escritório da Rockstar Games. E olha, as informações desse vídeo podem trazer grandes revelações sobre o jogo. Então olha, se você aí tá cansado, mas ainda animado por novidades do GTA 6, fica nesse vídeo, porque eu prometo que as novidades que tem pra vocês aqui são no mínimo animadoras. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Na sua opinião, qual a diferença de uma boa teoria pra uma teoria qualquer medíocre do GTA 6? Olha, eu sei que essa resposta pode envolver vários fatores, tá? Mas uma coisa é simples. Quem faz essa teoria? Porque vamos combinar? Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, um Twitter da vida, qualquer pessoa pode ir lá e inventar uma teoria da sua cabeça, como pegar uma placa de um carro que a Rockstar Games postou ali no Twitter e transformar aquilo como a data de confirmação do trailer. Isso é o que mais acontece, né? Mas olha, tem um cara que eu acompanho aqui na comunidade, que é o Salco505. Eu já mencionei ele algumas vezes aqui no canal Sunnyplay. E bom, pra quem não é um daqueles fãs mais hardcore, que pesquisam tudo sobre o jogo, talvez até você não conheça. Mas só pra vocês terem uma ideia, ele é um dos criadores que participou naquele projeto de recriação do mapa do GTA 6. Eu também já fiz vários vídeos aqui no canal sobre, até já fiz uma live jogando nesse mapa. E bom, quem acompanha aqui o canal Sunnyplay tá ligado no trabalho absurdo por trás desse projeto, inclusive utilizando lá os vazamentos de 2022, os trailers oficiais e as screenshots do jogo, inclusive triangulando todas essas imagens para conseguir chegar com mais precisão do que deve ser o mapa do GTA 6. Então o Salco faz muito mais o perfil daquele fã analista, que compara, verifica e raramente vai falar alguma coisa sem ter um embasamento. E bom, essa semana ele publicou uma teoria no seu perfil do Twitter, com vários detalhes, raciocínios que eu vou explicar agora tudo pra vocês, mas o que mais me chamou a atenção foi a abordagem dessa teoria, de uma forma totalmente diferente. E ainda mais vindo de uma pessoa que costumeiramente não acompanha essas teorias, não incentiva esses tipos de conteúdo, me fez pensar que talvez a gente pode estar certo dessa vez. E bom, quem já acompanha o canal Sunnyplay tá ligado que nessas últimas semanas eu fiz um vídeo mostrando uma teoria sobre uma nova pintura adicionada no GTA Online, mais especificamente na atualização a Safe House in the Hills, que adicionou ali uma série de mansões pra gente comprar no jogo. E bom, essas mansões também podem ser customizadas, inclusive com quadros, pinturas, cor de parede ou coisa do tipo. E bom, entre essas opções de decoração, tem um quadro chamado One Day at a Time, que em português seria algo como um dia após o outro. E bom, eu já comentei naquele outro vídeo que esse nome é na realidade uma referência a um mantra muito utilizado a grupos de apoio a dependentes químicos, tanto alcoólicos anônimos quanto narcóticos anônimos, que é uma filosofia que visa não pensar muito no que passou nem no futuro, só viver o dia de hoje, um dia de cada vez. E bom, curiosamente já tem uma ironia muito grande da Rockstar Games com o nome desse quadro, porque é como eles estivessem chamando os fãs de viciados, meio que tentando dizer, calma, espera aí, tá? Um dia após o outro. E olha, para uma fanbase de jogadores apaixonados, que literalmente perdem o sono esperando qualquer notícia sobre o jogo, esse tipo de referência é sutil, inteligente e bom, é completamente a cara da Rockstar Games. Sem mencionar que se vocês observarem, todas essas pinturas que podem ser colocadas nas mansões e até nos cassinos, possuem o nome do suposto artista que a fez. E se vocês observarem, quem fez essa pintura seria uma espécie de grupo artístico. Só que se você ignorar o fato que o nome desse grupo é uma espécie de abreviação e focar apenas na pronúncia do nome, vocês vão perceber que a Rockstar Games colocou mais uma daquelas referências apimentadas dos seus jogos. Mas olha, o Salco foi
foi muito além do simbolismo dessa imagem. E é aqui que essa teoria fica ainda mais interessante. Como eu já comentei no outro vídeo sobre essa teoria, lá no GTA Online, bem antes do trailer 1 ser anunciado, ainda em 2023, a Rockstar adicionou discretamente no GTA Online, mais especificamente na atualização Buddy Counts, uma camiseta em que o nome era simplesmente 3 pontos de interrogação. E como se isso já não fosse intrigante o suficiente, a estampa da camiseta ilustrava símbolos que remetiam ao mistério do Monte Chiliad, com uma espécie de ovo/alien, além de figuras bem enigmáticas que também podem ser vistas no interior do Monte Chiliad, que foi adicionado a partir da DLC Doomsday Heist Update. E bom, todo mundo ficou pensando naquela altura que era apenas uma simples referência ao Monte Chiliad. Só que os fãs mais ligeiros pegaram um número que ficava como uma espécie de moldura da imagem e decidiram decifrá-lo como se fosse um código. E nesse código eles conseguiram encontrar pistas reais de que o trailer do GTA 6 estava chegando. E bom, no final das contas, essas pistas acabaram se confirmando, já que aquele código revelava a mensagem One day I will reveal all. Um dia irei revelar tudo. E curiosamente, o trailer 1 do GTA 6 foi anunciado no dia 1º de dezembro, né? One day, day one. Pois é. Além disso, esse número também possuía a data, 5/12/2023, que era a data oficial de lançamento do trailer, mas que acabou saindo um dia antes devido ao vazamento. Então assim, é algo que já aconteceu antes e já foi confirmado pela Rockstar Games. Só que aí que tá, agora a imagem não tem nenhum número. Então como eles poderiam chegar nessa tal pista? E bom, basicamente, utilizando aquele mesmo método que a Rockstar Games utilizou na pista anterior, ao invés de pegar o número e chegar à frase, ele pegou a frase e chegou ao número, e a frase mais especificamente, a day at a time, e converteu letra por letra, incluindo os espaços, para a linguagem ASCII, que para quem não tá ligado é o sistema que os computadores usam para representar textos e números. Então cada letra tem um número correspondente. E bom, o resultado foi essa sequência numérica. E bom, parece bem aleatório, né? Mas olha, só fazendo uma breve explicação. Pegando os números 116, 32 e 65, você vai chegar na letra T, e o espaço representa a letra A. Então, a partir disso, ele chegou nos números 6, 3, 2, 6. Porque na linguagem ASCII, você pode também representar números por outros números, né? Então, ele chegou aos números 6, 3, 2, 6, que poderia ser traduzido como 3 de junho de 2026, levando em consideração, né, que nas datas nos Estados Unidos, o mês sempre vem antes do dia. Só que não para por aí não, tá? Ainda havia sobrado o número 5, que representa a letra E, e o 32 representaria o espaço. Então aí vem o 65, que representaria o T, o 105, que representaria o E, e no final o número 10, que complementando, né, com a data que a gente já tinha, completaria o código 3 de junho de 2026, 10 AM, ET, que pra quem não tá ligado é o Eastern Time, que é utilizado nos Estados Unidos e alguns outros países. E bom, coincidentemente ou não, a Rockstar Games costuma fazer os seus anúncios ou até mesmo as suas postagens do GTA Online exatamente às 10 horas da manhã do horário de Nova York, que seriam às 11 horas da manhã aqui no Brasil. Então vamos combinar. A Day at a Time, convertido para ASCII, quer dizer exatamente 3 de junho de 2026, 10 AM ET, que seria, né, 10 da manhã Eastern Time. Olha, pode ser apenas uma coincidência, mas vamos combinar? Pode parecer até uma forçação de barra dos fãs, mas isso aí não é coincidência. É algo que a gente chama de rima visual. Basicamente, a Rockstar Games está utilizando esse quadro no GTA Online para dizer: olha, fãs, lembram a última vez que vocês decifraram aquilo? Então, ó, o contexto é o mesmo, tá? Tanto que as imagens que estão no quadro também estavam na camiseta. Então é uma espécie de linguagem que a Rockstar Games pode estar utilizando para esconder um insight para os fãs. E bom, a Rockstar Games costuma fazer isso, né? Eles gostam de brincar com as emoções dos fãs, até porque eles sabem que eles vão pegar cada detalhe e teorizar em cima. Então, olha, coloca aí na tua agenda, já bota o celular para despertar, dia 3 de junho de 2026, 11 horas da manhã aqui no Brasil. Pode ser que nada aconteça. Sim, pode, mas pode ser também o dia que a gente vem esperando por meses. Uma coisa eu sei:
Se isso realmente se confirmar, eu vou estar aqui pra conferir isso. E você? E galera, agora no mês de junho tem outra coisa que tá chegando também, que é o fim da campanha Play Safe da Kaspersky, que pra quem já acompanha o canal Sunny Play tá ligado. A Kaspersky é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo. E essa campanha Play Safe visa relembrar as importâncias de proteger a sua vida online. Com a chegada do GTA 6 não vai ser diferente. Uma série de oportunistas vão tentar utilizar o jogo como uma ferramenta para aplicar golpes online, seja disponibilizando uma suposta demo do jogo, gameplay exclusivo, um vazamento. É por isso que vocês têm que ficar ligados. E olha, a Kaspersky tá com desconto de 40% em todos os seus planos. Só que se você utilizar o cupom do canal Sunny Play, você vai destravar mais 30% de desconto acumulativos. É isso mesmo, 70% de desconto nas assinaturas anuais dos pacotes Standard, Plus e Premium. É isso mesmo que você ouviu, proteção o ano todo para até 5 dispositivos ao mesmo tempo, pagando pouco mais de R$60. Mas olha, esse desconto é só para os inscritos do canal, então não esquece de utilizar o cupom do canal Sunny Play ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela na finalização das suas compras para desbloquear os 30% adicionais, além dos descontos que já tá na Kaspersky. Mas e aí, vai vacilar? Corre e garanta o seu pacote hoje mesmo, porque só a Kaspersky vai te proteger, inclusive nesses momentos. Link na descrição. E ó, você tá achando que já parou por aí? O Salco ainda fez uma análise de algumas gameplays vazadas lá em 2022. E ele achou algo que havia passado batido por muito tempo entre os fãs. Uma espécie de torre móvel. Como se fosse um trailer, né, que você engata ali numa caminhonete, num caminhão. Só que em cima ele carrega uma estrutura no formato de tesoura, com uma espécie de cabine de vigilância no topo. E o mais interessante é que ela aparece em 3 locais do mapa lá nos vazamentos. E muita gente olhou e achou que era um veículo qualquer. Só que o Salco se aprofundou no assunto e descobriu que o nome desse equipamento, desse veículo, é Teledyne. E esse é justamente o nome da empresa que produz ele, que tem essa patente. E é uma empresa americana que fabrica exatamente esse tipo de equipamento, e elas são exatamente torres de vigilância móveis, usadas em grandes eventos, feiras, estacionamentos de parques temáticos. Inclusive os fãs mandaram uma foto de uma torre dessa no estacionamento da Walt Disney World, na Flórida. E bom, o jogo se passa na Flórida, né? Então, basicamente, a Rockstar Games vai colocar no jogo diversos equipamentos que são utilizados na vida real. Vai dizer se esse não é o nível Rockstar Games de construir um mundo. E bom, falando em detalhes da vida real, vocês já estão ligados que o jogo vai ser ambientado ali em Miami, no estado da Flórida. E um fã chamado Drift Respawn fez uma descoberta essa semana que é simplesmente incrível. Vocês lembram de algumas das screenshots do jogo que era possível ver uma senhora um pouco mais de idade com um garotão na sacada de um hotel? Se vocês observarem, esse hotel tem uma vista enorme pra praia. E lá embaixo dá pra ver uma piscina com as espreguiçadeiras e também uma estrutura dourada no meio daquela área. Bom, basicamente aquilo é uma escultura de um pato de borracha gigante. E o mais curioso é que o hotel na vida real que serviu de inspiração pra essa imagem se chama SLS South Beach e fica lá em Miami. E bom, a diferença do hotel pra vida real é bem pouca, tá? Isso porque na vida real esse pato é prateado e no GTA 6 a Rockstar Games só pintou ele de dourado e valeu. Dá pra ser menos sutil do que isso? Pois é, mas a referência é clara e não tem discussão. E bom, levando em consideração que o SLS South Beach fica na orla de Miami Beach, com a vista privilegiada da praia, leva a gente a discutir, será que essa imagem que a Rockstar Games retrata esse hotel é um dos indícios que esse é um prédio explorável no jogo, que a gente vai poder de fato ficar hospedado em hotéis, acessar os hotéis, shoppings e edifícios do jogo, inclusive revalidando aquele vazamento que tinha rolado no pré-lançamento do trailer 1 do GTA 6, vindo lá do amigo do filho do Aaron Garbo, de que o jogo teria mais de 700 interiores exploráveis. Será que essa é uma pista visual que a Rockstar Games está esfregando na nossa cara de que isso é de fato real? E ó, se você chegou até aqui, primeiramente muito obrigado, tá? Isso só mostra que você é daquele tipo de fã que gosta de mergulhar em cada detalhe, cada curiosidadezinha sobre o GTA 6. E bom, aqui vai o grande diferencial do canal Sunny Play, porque a gente consegue trazer pra vocês assuntos que fogem do rotineiro, que fogem do que todo mundo tá falando. Um inscrito aqui do nosso canal chamado Vinícius, que inclusive é da mesma região aqui que eu moro, na Baixada Santista, mas que tá lá em Nova York, me enviou lá no Instagram, também vou estar deixando o
no perfil dele aqui com os créditos, um vídeo simplesmente na frente do escritório da Rockstar Games em Nova York. Ou seja, um conteúdo exclusivo pra vocês aqui do canal. Só que o que ele viu lá na frente, galera, é o que mais chamou a atenção. Basicamente, ele viu saindo do prédio da Rockstar com uma comitiva de seguranças o rapper de Memphis, no Tennessee, chamado K-Glock. E olha, eu sei que aqui no Brasil muita gente nem deve saber quem é esse cara, mas galera, o K-Glock é um dos atuais rappers mais relevantes da cena americana, com colaborações pesadas e uma discografia que vem crescendo forte aí nos últimos anos. E eu sei que vocês podem nem conhecer ele, mas com certeza você já ouviu a música do cara, tá? Isso porque uma das suas últimas músicas se tornou viral no TikTok e em toda a internet. O som Ambition for Cash foi lançado em 2021 e se tornou praticamente um dos sons mais ouvidos durante a pandemia, se tornando uma espécie de trilha sonora de diversos vídeos, de memes e conteúdos conhecidos como Epic Moments. Vai dizer que você não ouviu essa música por aí. Tá, mas o que esse cara estaria fazendo na Rockstar Games? Bom, uma das respostas possíveis é que ele possa estar interpretando algum personagem no modo história do jogo, o que não é impossível. Ainda mais levando em consideração o histórico do GTA, que já contou com diversos artistas da vida real, até mesmo rappers, interpretando personagens do jogo, como foi o caso do rapper The Game no GTA San Andreas, do próprio Young Melee, da vida ao CJ, que era rapper muito antes de se tornar um ator. Inclusive, eu fiz uma mega entrevista com ele aqui no canal Sunny Play, comentando como ele foi de rapper para se tornar um dos personagens mais icônicos da história dos games. Se você ainda não conferiu esse bate-papo, galera, é uma entrevista de mais de uma hora com o Young Melee, revelando todos esses detalhes de bastidores do GTA San Andreas exclusivamente aqui pro canal Sunny Play. Clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição, vai lá e confere que sem dúvidas você vai amar essa entrevista. Com dublagens em português, hein? E bom, além de interpretar algum personagem no jogo, ele pode também estar na trilha sonora, que bom, trilha sonora de GTA e rap é quase sinônimo, né? Sempre vai ter. E como eu já mencionei pra vocês, essa música Ambition for Cash tem uma temática muito semelhante ao que acontece no GTA 6. Vai dizer que o Jason e a Lúcia não estão ambiciosos pela grana. E o fato da música dele ter viralizado no TikTok pode só reafirmar isso. Além disso, recentemente teve também o rapper Skrilla, que declarou em algumas entrevistas que a música dele, 6ix7ine, que também se tornou viralíssima nos Estados Unidos, tanto no TikTok quanto em várias redes sociais, inclusive gerou, né, o meme 6ix7ine, que, pô, todo mundo hoje já sabe do que se trata, e veio inspirada na música dele. E ele deixou claro que essa música vai estar no GTA 6, o que fez muita gente pensar, pô, o cara tá só querendo surfar no hype do jogo, né, quer estar em evidência. Só que, galera, a música do cara já é viral, né, já tá ali dominando a cultura pop dos Estados Unidos. Então ele falar que vai estar no jogo ou não, no final das contas, não vai fazer muita diferença. Então pensa só comigo, o GTA 6 é um jogo que tá acontecendo nos dias de hoje e que vai navegar pela cultura das redes sociais. A Rockstar Games já deixou isso bem claro, tá, inclusive na logo do jogo. Mas também traz esse lado aí da ostentação, da fama, inclusive da exposição dessas atividades criminosas nas redes sociais, que é algo que acontece muito nos Estados Unidos, tá? Então, levando tudo isso em contexto, o jogo se passa nos dias de hoje e a trilha sonora tem que representar isso. Então, essa música Ambition for Cash, como também a música do Skrilla, faz total sentido estar presente dentro do jogo, levando em consideração que são músicas virais nos Estados Unidos e que entraram no mercado fonográfico forte devido à repercussão nas redes sociais. E bom, enquanto a Rockstar Games não fala nada sobre o GTA 6, os fãs estão malucos na internet, publicando conteúdo constantemente, tá? É 24/48. E essa semana chegou um conteúdo que me deixou bem impressionado, tá? Eu já venho mostrando aqui há bastante tempo no canal Sunny Play criação dos fãs, conceitos criados pro GTA 6 com inteligência artificial. Alguns são bem impressionantes no final das contas. E basicamente dessa vez os fãs utilizaram uma inteligência artificial para fazer uma versão jogável do mapa do GTA 6. Pois é, eu já trouxe aqui no canal Sunny Play um mod map do GTA 6 que a comunidade criou a partir lá do mapa desenvolvido pelos fãs, inclusive pelo Salco, né? Basicamente a ideia dessa vez é a mesma. Eles pegaram aquele mapa e com um prompt ali de inteligência artificial, utilizando o Google Gen 3, eles conseguiram chegar nesse resultado aí, galera. Simplesmente um joguinho de avião, tipo um Fly Simulator low poly em cima do mapa do GTA 6. E além disso, um outro fã utilizou o Blender para recriar a casa do Jason, com uma cinemática ilustrada
iluminação que remete bastante ao que a gente viu nos trailers. E teve uma série de conceitos de gameplays do GTA 6 que também foram criadas com IA, mostrando como seriam algumas mecânicas do jogo, personagens interagindo no dia a dia. Só que uma coisa que gerou bastante discussão seria a mecânica de abastecer os veículos, que me traz uma dúvida bem pertinente, né, que é algo que eu acho que não só eu que penso e que eu gostaria de ouvir, inclusive, a opinião de vocês. Eu tô colocando aqui nesse vídeo uma enquete, justamente para ouvir a opinião de vocês. Vocês querem realmente a mecânica de abastecer carros no GTA 6? Peraí, deixa eu formular melhor essa pergunta. Você quer ter que abastecer carros no GTA 6? Porque olha, eu acho que já ficou meio claro que a Rockstar Games quer trazer muito mais realismo nesse jogo. Mas imagina aquela situação, você tá jogando no modo história, no meio de uma missão de alto risco, perseguição policial, 6 estrelas, aquele helicóptero te procurando, e aí o seu carro para porque simplesmente o combustível acabou. Sério, isso aí não é imersão, rapaziada, é terapia forçada. Agora, se fosse no GTA Online, poderia trazer uma mecânica bem interessante, meio que na pegada dos heists que a gente já conhece. Imagina só você ter que gerenciar uma operação de transporte, controlar toda uma frota, planejar rotas com postos de gasolina no caminho. Pode se tornar uma mecânica de negócio bem interessante, uma espécie de elemento estratégico. Então assim, no modo história, não sei se isso vai funcionar muito bem. Agora no online, pode até ser que aconteça. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião a respeito disso e vota na nossa enquete também. E olha, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, teve um vídeo que tá repercutindo muito nas redes sociais, mais especificamente no X. Basicamente a gravação de uma SUV, que parece ser uma Mitsubishi Pajero, rodando ali por umas estradas de barro. E galera, o gráfico é completamente fotorrealista. Tem iluminação dinâmica, o reflexo é bem perfeito, tanto nos vidros, a textura do asfalto molhada, a fumacinha do escapamento. É aquele tipo de vídeo que se você passa rápido, você nem se liga que é um jogo. Mas galera, esse nível de gráfico já existe, tá? Já é a realidade. O que levanta uma discussão que pode parecer até óbvia, mas até onde a gente vai conseguir chegar no nível de realismo no GTA 6 quando o game sair para PC? Porque vamos combinar com as tecnologias que já estão presentes no mercado, com a comunidade modder super ativa e até mesmo com as tecnologias que podem chegar nos próximos anos, né, até sair a versão de PC do GTA 6, a gente vai conseguir se aproximar muito ou até mesmo superar isso que a gente tá vendo nesse vídeo, só que no jogo. E bom, quando o GTA 5 saiu para PC, a comunidade modder já conseguiu deixar ele irreconhecível. E o GTA 6 já tem uma base gráfica absurda nos consoles de forma nativa. No PC então, com o tempo, com o hardware e com a criatividade gigante da comunidade que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo, eu acho que tem muita coisa por vir por aí que hoje em dia pode parecer impossível. Mas agora eu quero saber a sua opinião, meus queridos. Vocês acham que realmente pode chegar o trailer 3 aí no dia 3 de junho de 2026? Será que vem pelo menos um anúncio por aí? Será que vem alguma coisa em julho? Nem que for um sinal de fumaça da Rockstar? Sério, eu não tô aguentando mais, mas eu tô aqui, né? E vocês também, então vamos ficar ligado. Já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho com todas as notificações, porque assim que sair qualquer novidade, eu vou estar registrando tudo pra vocês aqui no canal Sunny Play. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, não esquece de acessar o link da Kaspersky aqui na descrição e garantir a super oferta da campanha Play Safe, utilizando o cupom do canal Sunny Play para garantir 70% de desconto nas assinaturas anuais. Mas corre que é por tempo limitado. E não esquece de deixar o likeão pesado pra fortalecer, né? Não leva nem um segundinho, mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, tá? Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Tamo junto, aquele abraço e falou!